E se tudo que você ouviu sobre o inferno fosse mentira? Por séculos, milhões de pessoas foram controladas pelo medo de um inferno que queima para sempre. Mas a verdade é chocante. Essa doutrina não está na Bíblia. Foi importada de religiões pagãs para servir como ferramenta de controle. Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre Deus e a Bíblia. O conceito de tormento eterno após a morte não veio da Bíblia, veio de culturas pagãs, especialmente da mitologia grega e egípcia. Os gregos falavam sobre o Hades, um reino subterrâneo onde almas eram torturadas eternamente. Os egípcios tinham o Duat, um mundo dos mortos cheio de provações e sofrimento. Essas ideias infiltraram o cristianismo primitivo, mas a Bíblia hebraica nunca ensinou isso. No Antigo Testamento, a palavra traduzida como inferno é Sheol, que significa simplesmente sepultura. Túmulo, cova, nunca foi um local de sofrimento consciente. Era apenas o lugar dos mortos. No Novo Testamento, temos a palavra Geena, que era o nome de um vale real em Jerusalém, o Vale de Hinnom. Esse lugar era usado como lixão da cidade, onde o fogo queimava constantemente para destruir lixo e carcaças de animais. Jesus usou o Geena como metáfora para a destruição total, não para tormento eterno. Traduzir esses termos como inferno eterno de fogo foi uma distorção histórica monumental. A Bíblia é extremamente clara. A alma humana não é imortal por natureza. Ezequiel 18:20 declara: a alma que pecar, essa morrerá. Não diz que será atormentada eternamente, diz que morrerá. A morte é apresentada como um sono inconsciente. Jesus chamou a morte de sono quando falou de Lázaro em João 11:14. Ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Eclesiastes 9:5 é ainda mais direto: os mortos não sabem coisa alguma. E Salmo 146:4 complementa: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Se os mortos não pensam, não sabem de nada e não têm consciência, como poderiam estar sofrendo o tormento eterno imediatamente após a morte? A resposta é simples: não podem. Isso não existe nas Escrituras. E se a Bíblia não ensina tormento eterno, de onde veio essa doutrina? Nos primeiros séculos do cristianismo, teólogos começaram a ser fortemente influenciados pela filosofia grega, principalmente pelas ideias de Platão, que defendia a imortalidade natural da alma. Essa filosofia não vinha de Moisés, não vinha de Isaías, de Jesus ou dos apóstolos, veio diretamente do pensamento pagão. Com o tempo, a Igreja Católica medieval adotou e expandiu essa ideia, porque ela servia a um propósito muito prático: controlar as massas pelo medo. Durante a Idade Média, o inferno eterno se tornou uma das ferramentas mais eficientes de dominação emocional, espiritual e até política. A igreja vendia indulgências, pagamentos em dinheiro para reduzir o tempo no purgatório ou escapar do inferno. Medo gera obediência. E a doutrina do tormento eterno produziu exatamente isso: submissão total. Pinturas como as de Jerônimo Boschi retratavam demônios horríveis torturando almas. A obra Divina Comédia de Dante Alighieri, escrita em 1320, descreveu em detalhes os 9 círculos do inferno. Essa obra literária se tornou tão influente que muitas pessoas até hoje acreditam que ela é doutrina bíblica. E o que a Bíblia ensina realmente sobre o destino dos ímpios? Primeiro, ninguém vai para o céu ou qualquer tipo de inferno logo após morrer. A morte é um estado inconsciente. Todos aguardam a ressurreição. A Bíblia ensina que haverá 2 ressurreições, uma para a vida eterna com Deus e a outra para o julgamento final. E aqui está o ponto crucial: a punição final dos ímpios não é tormento eterno, é destruição total. Em Mateus 10:28, Jesus diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A palavra usada é destruir, não torturar eternamente. Em Apocalipse 20:14-15, o lago de fogo é chamado de a segunda morte, não de sofrimento eterno. Morte significa fim da existência, não continuidade em agonia. Judas 1:7 fala que Sodoma e Gomorra sofreram o castigo do fogo eterno, mas essas cidades não estão queimando até hoje.
O fogo foi eterno em seus resultados, não em sua duração. 2 Tessalonicenses 1,9 fala da eterna destruição, não eterno tormento. Destruição eterna significa que os ímpios serão eliminados para sempre, sem possibilidade de retorno. Malaquias 4:1-3 Aquele dia vem ardendo como fornalha, e deles não deixará raiz nem ramo. Serão cinzas. Cinzas não sofrem, cinzas não sentem dor, cinzas são o fim. A Bíblia fala sim de fogo, mas não acontece agora, e não logo após a morte. Esse fogo acontecerá no fim dos tempos, após o julgamento final, quando Deus purificar a terra e eliminar o mal definitivamente. Apocalipse 20 descreve esse evento. Satanás, a morte, o inferno e todos os que não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, e esse fogo consome, ele não tortura eternamente. É um fogo destrutivo, não um tormento infinito. Os ímpios simplesmente deixarão de existir. Essa é a verdadeira justiça de Deus, um fim definitivo para o mal, não um espetáculo eterno de sofrimento. Quando entendemos tudo isso, percebemos que a doutrina do inferno eterno foi uma das maiores mentiras já impostas à humanidade. Uma mentira que controlou e aterrorizou milhões de pessoas através do medo. Mas quando abrimos a Bíblia com honestidade e deixamos que ela fale por si mesma, descobrimos algo completamente diferente. Deus não governa pelo terror, mas pela justiça, verdade e misericórdia. O inferno de tormento eterno não é bíblico. A alma que pecar morrerá, não será torturada para sempre. A morte é um sono inconsciente. Os ímpios serão completamente destruídos no juízo final, não atormentados eternamente. E a verdade, como Jesus disse, liberta. Liberta do medo, liberta da manipulação, liberta para conhecer o verdadeiro caráter de Deus. Se isso impactou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários, você já desconfiava disso? E se inscreva no canal, porque vamos continuar expondo verdades que a religião institucional esconde há séculos. Fiquem com Deus. Tchau.